Dia 7h59. Me atrasei um pouquinho. Vamos tomar café juntos? Deixa eu pegar um negócio aqui. Olá, olá, olá! Irene, querida, bom ter você aqui. Hoje vai ser bem interessante. Eu tava lendo aqui, me distraí um pouco. Eu adoro isso aqui de manhã cedo, começar o dia estudando o Rei Salomão. Que privilégio, não? Eu acho assim, nossa, podia estar fazendo um monte de bobagem, tipo lendo notícia. Ah, não! Vamos com o Rei Salomão. Tudo bem com você, Irene? Você tá boa, querida? Bom ter você aqui caminhando junto com o Rei Salomão. Muito bom. O dia tá sol, tá quentinho. E hoje nós estamos no dia 118, 118º dia, lendo o livro de Eclesiastes do Rei Salomão. Estamos no capítulo 6, bem na metade, no verso 10, no finalzinho do capítulo 6. Vamos já, semana que vem nós vamos para o capítulo 7, já vamos ter lido a metade do livro. Não é maravilhoso? Incrível, né? Então, nesse verso 10, Salomão diz assim: seja o que for, já foi nomeado. Sabe-se o que é o homem, e não pode contender com quem é mais forte do que ele. Eu fui buscar esses versos, eu estou lendo em português, claro, que é uma tradução. Então, eu falei contender, o que significa essa palavra, né? Fui buscar. Então, essa palavra contender, que eu não conhecia, é uma palavra do latim, bem antiga, né? E ela vem de contendere, que significa lutar, disputar, brigar, resistir. Então, vamos ler de novo aqui para a gente entender, trocando. Seja o que for, já foi nomeado. Sabe-se que é o homem, e não pode lutar, brigar, disputar, resistir com quem é mais forte que ele. Tem forças mais poderosas do que o homem, é o que ele está dizendo, né? Claro que aqui tem um sentido simbólico. Quando ele diz assim, só um minuto. E o homem não pode contender com quem é mais forte do que ele. O homem não pode lutar com uma força maior que ele. O que ele está dizendo? Está dizendo que o ser humano não pode lutar com as forças da vida, o destino, a morte, o tempo, Deus, o mistério. Não dá, o homem não pode lutar com isso. Bom dia quem está entrando, bom dia. Então, o ser humano não pode lutar contra as forças maiores da vida, como o destino, a morte, o tempo, Deus, o mistério. Então, Salomão está dizendo que tem coisas que não estão no nosso controle. A gente gosta... bom dia, Iné. A gente gosta de controlar, né? A gente gosta de saber, vou fazer aquilo, as coisas têm que ser como eu quero, né? Tem uma sabedoria que o Salomão está nos ensinando aqui, é que a sabedoria está na gente reconhecer os próprios limites e reverenciar, inclinar a cabeça, né? Para algo que é maior que a gente, né? Em vez de tentar gastar, o que a gente faz? A gente gasta energia tentando vencer a realidade. Não, eu não aceito isso, eu vou lutar contra. Então, mas tem coisas que não dá para lutar contra, né? Hellinger chama isso de inclinar-se diante da vida, né? Tem coisas que são da vida que a gente não pode evitar, né? E aí o sofrimento diminui quando a gente para de lutar contra aquilo que é. Então, a palavra contender é tentar lutar contra uma coisa que não pode ser mudada, né? A gente usa a razão, mas na realidade a razão está encobrindo o quê? O nosso orgulho de achar que a gente pode tudo, né?
Então, quando Salomão diz assim, que o homem não pode contender com o que é mais forte, não pode lutar com aquilo que é mais forte, ele está o quê? Ele está nos ensinando a fazer as pazes com aquilo que é inevitável, né? O tempo é inevitável, o passado é inevitável, aquilo que a gente perdeu é inevitável, já foi, né? Então, Salomão está dizendo assim que o sábio, ele não luta contra, ele não contende, uma palavra nova, estamos aprendendo hoje, eu pelo menos. Ele se inclina diante da vida. Claro que Salomão está falando no final da vida dele, aquele homem sereno que já lutou, já brigou muito com a vida e percebeu que não adianta argumentar com a vida. Tem coisas que são como são e ou você aceita ou você gasta seu tempo, sua vida para nada, né? Não é um verso sobre rendição, ele não está falando para se render como uma derrota, mas como maturidade. É uma maturidade perceber isso é assim, né? Mais para frente ele diz assim, tá tudo nomeado, a vida é o que é e não como a gente gostaria que fosse, né? É duro, mas também é libertador. Tem coisa que não dá para controlar. Quando a gente tenta controlar o incontrolável, a alma fica exausta e não acontece nada. Então, o convite que o Salomão está nos fazendo hoje é parar de lutar contra as marés e aprender a surfar com elas, né? Tem a maré, não vou lutar contra, mas tá aí, subiu, eu subo junto, desceu, eu desço junto, né? Hellinger dizia assim, que a vida é muito maior do que a gente. E só quem se inclina diante da vida é que pode seguir adiante. Bom dia, Adri. Essa arrogância da gente querer comandar a própria vida, tem coisas que sim, outras que não, né? Eu tô aqui lendo Salomão e me lembrei um caso faz muito tempo de uma história muito triste de uma mulher que ela tinha perdido um filho com acho que 3 meses de vida. Foi muito triste. Eu me lembro dessa história porque o meu filho mais velho, ele tinha mais ou menos a mesma idade, tinha 3 ou 4 meses quando ela dizia que não, o filho morreu dormindo, assim, parou de respirar. Bom dia, Fernanda. Então, uma tragédia. E ela, nossa, estava arrasada. Claro, eu também ficaria arrasada, né? Mais tarde, muitos anos mais tarde, quando ela veio para uma constelação e eu fiz a constelação dela, e o representante do filho, que tinha morrido dormindo, estava feliz, sorrindo. Ele estava bem. Ela tinha ficado E aí ela conseguiu dizer, né, o amor que ela tinha para aquele bebê, a falta que ele fazia, e que deu um lugar para ele de descanso dentro dela, porque ele já estava bem, né? Então ela podia amar esse filho, em vez de ficar se culpando. Ela acabou com a vida dela. Essa história que eu estou contando, essa constelação, acho que eu fiz para ela 10, 15 anos depois do fato, né? Mas aí a gente entendeu que a vida é mais forte, tem coisas que a gente não entende, mas que acontecem, e que o amor também é forte. O amor também é uma força da vida, né? Então, a cura dela, o alívio dela não veio da luta contra aquilo que tinha acontecido. Veio na hora que ela aceitou aquilo que aconteceu. Quando ela se curvou diante de um destino tão difícil, né? Tantas vezes as pessoas olham, porque eu nasci na família errada, porque, né, meus pais
eram agricultores ou eram pessoas mais simples. Olha a vida do outro como a vida é fácil. Ele nasceu em berço de ouro. Mas às vezes aqueles pais mais simples estavam presentes, estavam cuidando dele, enquanto aquele que nasceu em berço de ouro, os pais estavam muito ocupados em produzir mais ouro. Sabe lá, a gente nunca sabe a história dos outros, né? O que a gente precisa saber é que os pais, os nossos pais, nos deram o maior de todos os bens. O berço nosso é o maior de todos os bens, que é a vida, né? O resto a gente vai criando pelo caminho, a gente vai fazendo. Então, é importante eu ressaltar aqui que quando a gente se rende diante dos fatos, não quer dizer que a gente está se resignando com o que aconteceu. Não é isso. É reconhecer que tem uma força maior que a nossa, que rege as coisas. Nem sempre é do jeito que a gente quer. E quando a gente honra essa força, quando a gente percebe que ela existe, ela nos traz paz, né? Freud, pai da psicanálise, não preciso dizer, ele acreditava que o inconsciente é o que governa boa parte da nossa vida, né? E Freud dizia assim, que a liberdade humana ela é limitada, porque a gente... Freud dizia isso já, que a gente é governado por forças internas que a gente não conhece. Então, isso são o sistêmico, né? São as lealdades sistêmicas. No livro dele, O Mal-Estar da Civilização, ele escreve: não somos senhores da nossa própria casa. Bom dia. Bom dia, minha netinha. Não consigo falar com você de jeito nenhum, só por aqui. Bom dia, minha linda. Te amo. Bom dia para você, viu? Então, não somos senhores em nossa própria casa. É isso que o Salomão está dizendo, Freud está dizendo exatamente a mesma coisa que o Salomão. Então, a sabedoria não está em vencer na vida, mas a sabedoria, que o Salomão está dizendo, está em conhecer os nossos limites. Mais um neto. Hoje é dia dos netos. Bom dia, Beijuca. Bom dia, meu amor. Olha aqui a sabedoria do Salomão para você. A sabedoria não está em vencer na vida, mas conhecer os nossos limites, né? Conhecer até onde a gente pode, até onde a gente tem forças e é onde tem forças maiores atuando, né? Mas isso com dignidade. Outro escritor que eu gosto muito é o Primo Levi. Ele é escritor, ele é sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, quer dizer, uma pessoa que sofreu muito, teve uma vida muito, muito dura. E ele escreveu um livro incrível que chama-se É Isso um Homem? Questionando o que aconteceu no Holocausto, né? É isso um homem? E no livro ele fala da fragilidade humana diante de um sofrimento extremo, né? E diante daquele sofrimento extremo do campo de concentração, dentro dele teve uma força interna dele que permitiu que ele sobrevivesse. Ele escreveu assim: a dor é um mestre terrível, mas também um testemunho da vida, né? Então, mesmo diante daquela barbárie, mesmo diante daquele absurdo que acontecia, falta de humanidade total entre os humanos ali, né? Primo Levi, ele era italiano, nome bem italiano, Primo Levi escolhe observar o que estava acontecendo, escreve o livro Que é Isso? É Isso um Homem? Em vez de se encher de ódio, né? O que ele está fazendo? O espírito dele não se quebra, eles não conseguiram quebrar o espírito dele, né? Toda aquela maldade, todos aqueles maus tratos, toda aquela selvageria não quebrou o espírito, a força dentro dele. E é isso que o Salomão está nos propondo. Aceitar a realidade, mas não se submeter a ela. Honrar a vida como ela é. E Primo Levi, ele honra a vida como ela é.
bom dia. Né? De novo, a Clarice Lispector, estou no livro, né? A Paixão segundo GH. É a história de eu já contei aqui, mas na resumida rápida, de uma mulher que tem tudo, uma casa maravilhosa, um apartamento incrível, e ela é servida por uma empregada o tempo inteiro. Um dia essa empregada não vem e ela tem que se mover e fazer as coisas que ela nunca fez na vida. E aí começa todo o caminho dela, ela descreve, desde levantar do sofá, o caminho até a cozinha, da cozinha para a área de serviço e da área de serviço. E cada passagem é um portal de consciência que ela vai passando. E da área de serviço no quarto de empregado. E aí ela descreve aquele quarto. Enfim, resumindo, tem um momento que ela desmorona, total, né? Quando ela vê no armário do quarto de empregado uma barata. Yuck. Uma barata gigante lá. E aí, essa barata também faz parte da vida, né? E ela percebe que ser humilde também faz parte do todo, né? A barata faz parte. E aí ela escreve assim: aceitar é a única maneira de amar aquilo que é incompreensível. Ui! Parece Salomão falando, né? Quando a gente aceita aquilo que não tem como ser mudado, como a história daquela minha amiga que perdeu o bebezinho, a gente para de sofrer tanto, né? Última vez que eu vou trazer Machadão com Dom Casmurro, Machado de Assis, o personagem, o Bentinho, ele tenta controlar tudo. Ele quer controlar o amor da vida dele, ele quer controlar a vida, ele quer controlar o que é verdade e o que não é. No final, o que acontece? Ele perde absolutamente tudo. Então, o que o Machado de Assis está tentando nos mostrar? Que não adianta tentar lutar para dominar o destino. Que quem luta contra acaba preso, né? A gente quer provar que a gente tem razão, e aí vem a vida e nos desmente, né? Fala que nada disso. Tem um filme incrível, chama A Cabana. Vale a pena assistir A Cabana, né? Ele conta a história de um homem que perde a filha, igual a minha amiga. Era uma conhecida, não era bem amiga, mas enfim. Que ele tá arrasado pela morte da filha dele. Aí ele fica revoltado com Deus, ele fica revoltado com ele mesmo. E aí ele junta todas as forças e a filha dele morreu ou desapareceu, eles não sabem muito bem, quando eles estavam, a família toda de férias num acampamento grande. Era um dia muito feliz, todo mundo desfrutando, e aí acontece uma tragédia e ele perde a filha. Então ele junta todas as forças e ele volta lá para o lugar onde tem a cabana, onde eles estavam naquele momento, né? E lá ele encontra 3 figuras divinas, né? A Trindade na forma humana, né? E essas figuras ensinam ele sobre o perdão, sobre a aceitação daquilo que a gente não consegue explicar. Por que aconteceu isso com a filha dele? Estavam lá um dia, no domingo de sol, centenas de pessoas desfrutando daquele dia. O filme é um poema visual, é muito lindo, né? E aí no filme ele descobre que não tem como lutar contra aquilo que é mais forte que a gente, que é a vida, a morte, o mistério. Lutar contra isso só prolonga a nossa dor. E aí quando ele finalmente se inclina diante daquilo que é inexplicável, né? Ele consegue encontrar a paz. Hellinger já dizia assim: o sofrimento cessa quando a alma diz sim. A alma somos nós, né? Quando a gente diz sim.
E aí? Como é que é? O que vocês estão achando? O que vocês acharam do verso de hoje? Que o Salomão está dizendo... Bom dia, quem está entrando. Salomão está dizendo que a gente não pode lutar com a força que é mais forte que a nossa. Mas a gente pode amar aquilo que é. Não podemos lutar contra aquilo que é mais forte, mas a gente pode amar aquilo que é. Né? Então, as minhas perguntas para hoje, vamos conversar aqui, diz assim, será que eu na minha vida estou lutando contra algo que é inevitável? Sim, né? Se sim, será que eu consigo me resignar com o que é? O que mudaria na minha vida, em vez de eu lutar contra, se eu aceitasse? Por exemplo, a minha mãe começou com Parkinson e foi aumentando ao longo da idade avançada dela, velhice. E eu não tinha como lutar. Quer dizer, claro que eu levei ela foi ao médico, ela tomava remédios, mas aquela doença foi avançando, não teve o que fazer. E era uma coisa terrível para mim, ver a minha mãe perdendo todos os movimentos, Ela era lúcida, mas ela não tinha mais movimento. Era foi muito difícil para ela. Mas quando eu aceitei que não tenho o que fazer, então o que eu quero fazer? Eu quero deixar a vida dela confortável. É assim? Eu aceitei, é assim, ela tem isso. Então eu vou fazer o máximo possível para deixar a vida dela confortável, para ela ter dignidade nessa doença. E foi o que eu fiz, né? Não tentei vencer a doença porque não tinha como vencê-la, mas eu trouxe dignidade para minha mãe no final, né? Eu me rendi à vida como ela era, né? E aí eu encontrei força para acompanhá-la, né? Vamos para a nossa meditação. Alguém escreveu alguma coisa? Bom dia, quem entrou? Bom dia, todo mundo que entrou. Não vou falar um por um. Hoje o assunto para meus netos não deve ter sido muito interessante, mas enfim, eles entraram. Mas está entrando bem na hora da meditação. Então vamos soltar o ar. Só inspira e solta de novo. Vamos nos imaginar num campo amplo. Muito verde, muito sol, tem um ventinho, tem luz como hoje, o dia iluminado como o nosso dia de hoje. E tem um silêncio. É um silêncio cheio de presença. Cada uma de nós sente o peso que a gente carrega, a dor que a gente carrega. Respira e devagarzinho se ajoelha. Não por fraqueza, se ajoelha por sabedoria. Ao encontrar o chão, percebe que o chão é morno, é uma terra que acolhe. E você diz assim: eu me rendo à vida como ela é. Eu me rendo à vida como ela é. E é nela que eu encontro força. E é nela que eu encontro força. Eu não preciso vencer. Eu preciso viver. Eu não preciso vencer. Eu preciso viver. Respira, né? Sente como a vida fica mais leve, quando a gente não precisa controlar a vida, né? Lembra do Salomão, que está nos ensinando que a pessoa sábia não vence a vida,
A pessoa sábia honra a vida que recebe. O mistério, a gente não tenta entender um mistério, a gente acolhe. É um mistério, a gente acolhe. Né? É isso por hoje. A alma encontra a paz quando para de querer ter razão em tudo e aceitar aquilo que é. Então, o convite para hoje do Salomão é: não lute contra as forças que são maiores que você. Aceita o que é, não como rendição. Não como rendição, não como uma submissão. É uma rendição, mas não uma perda, uma fraqueza. Né? Com dignidade, é o que é. Um beijo muito carinhoso, vejo vocês amanhã. Tenha um dia magnífico. Até amanhã. Quem entrou, eu esqueci de avisar, então antes do até amanhã, deixa eu avisar para quem entrou, essa live está gravada, você pode assisti-la em seguida e também você pode receber a transcrição da live no grupo do WhatsApp. Para isso basta você entrar aqui na minha bio, tá? Você clica no desenho do Clips, vai abrir uma série de pontos ali, você clica no Rei Salomão, cá entre nós, e você já vai receber a transcrição de hoje. Então, mais uma vez, vamos honrar a vida que recebemos, como ensina Salomão. Até amanhã, até amanhã, até amanhã. Bom dia.